Finalmente estou de volta e eu planejei o seguinte para esse vídeo aqui. Eu estava revendo o meu vídeo sobre resolvendo integrais e eu queria trazer agora para as derivadas. Só que o seguinte, as derivadas têm um significado físico muito forte. Então, ao invés de eu só resolver derivadas, eu queria trazer exemplos físicos, ou seja, exemplos de derivadas que a gente aprende na física. O primeiro eu vou mostrar aí para vocês agora na tela. Um objeto se move de acordo com a função x de t igual a 2t ao quadrado mais 3t. Pessoal, isso aí é uma função horária da posição, ou seja, é como que a posição do objeto x muda com o tempo t, beleza? Aí a situação pede o seguinte, determine a função velocidade, v de t, né? Ou seja, a velocidade em função do tempo, e a velocidade no tempo igual a 2 segundos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou primeiro escrever a minha funçãozinha ali no quadro. Então, nós temos que x de t é igual a 2t ao quadrado mais 3t. O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma função da posição em relação ao tempo. Como é que a gente acha a velocidade a partir disso aí? Derivando essa função. Porque a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, nossa velocidade v de t vai ser igual a dx dt, né? X sendo isso aqui em relação ao tempo que a gente vai derivar. Então, v de t vai ser igual a d de t de 2t ao quadrado mais 3t. Vamos resolver isso aqui, a gente vai usar a regra de polinômios para derivada, é muito fácil, tá? Então, velocidade em função do tempo vai ser o seguinte, aqui vai cair o 2 para frente, vai ficar 4t, aí tira 1 do expoente, fica 4t só, mais 3. Essa aqui é a nossa funçãozinha velocidade. Olha só que legal. A partir da função posição, que é essa aqui que está aqui em cima, a gente tirou a função velocidade, que é isso daqui. Como? Fazendo um processo de derivação. Agora, o enunciado aí, ele pede a velocidade no tempo 2 segundos. Ora, aí já tem a velocidade em função do tempo, que é aqui. Como é que a gente acha a velocidade nos 2 segundos? É só jogar aqui o tempo para 2, né? Então, v de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 mais 3. Isso aqui dá 11, né? 11 metros por segundo. Essa aqui é a resposta. Isso aqui é um exemplo clássico de derivada que a gente vê bem no comecinho da física. O segundo exemplo que eu montei vai envolver a segunda lei de Newton, que diz, né, que força resultante é massa vezes aceleração, mas a gente vai usar uma outra forminha, uma outra forma da segunda lei de Newton, que é a forma mais, vamos dizer assim, formal, vamos dizer assim, tá? Seguinte, o momento linear de uma partícula é descrito pela seguinte função. O momento linear em relação ao tempo é 4 vezes t à quarta. Então, a gente tem o seguinte. Então, o momento linear em função do tempo, que é a mesma coisa que quantidade de movimento, tá? 4t à quarta. O que ele pede? Determine a força resultante em 3 segundos. Pessoal, isso aqui a gente vai ter que usar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, que a força resultante sobre um sistema é a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Então, a gente vai fazer um processo de derivação também com essa funçãozinha aqui para achar a força resultante. Então, a força resultante vai ser d de t, em relação ao tempo, de 4t à quarta. Agora, vamos derivar isso aqui, né? Então, força resultante vai ser, passa aqui para baixo, o expoente cai aqui na frente do 4, fica 16 vezes t ao cubo. Essa é a força resultante em relação ao tempo. E ele quer a força resultante no tempo 3 segundos, então vamos jogar aqui o tempo 3 segundos. Então, a força resultante vai ser 16 vezes 3 ao cubo. Isso aqui, pessoal, dá 432 newtons. Essa é a resposta. A gente usou a segunda lei de Newton num processo de derivação. A gente derivou a função momento linear, que é a quantidade de movimento, e achamos a força resultante
através da segunda lei de Newton. E para fechar, pessoal, eu peguei uma outra grandeza física, também da mecânica, que é quantidade de movimento angular ou momento angular. Eu acho que eu já fiz um vídeo comentando sobre essa grandeza. É uma quantidade de movimento que aparece quando a gente tem movimentos de rotação, tá? Não é em movimentos em linha reta, é movimentos de rotação, tipo uma engrenagem rodando, ou a gente sempre usa o exemplo da bailarina rodopiando. Isso é quantidade de movimento angular, tá? Envolve esses tipos de movimento de rotação. Então ele diz o seguinte: o momento angular de uma partícula em um instante de tempo t é dado por o seguinte: o vetor momento angular em relação ao tempo vale 2 vezes seno de t em i, que é o vetor, né, unitário i, mais 3tj. Beleza, que é o outro vetor unitário, né? Encontre o vetor torque resultante no tempo π sobre 2 segundos. A gente vai ter que usar aqui, pessoal, uma lei de Newton que se chama segunda lei de Newton para rotação, que diz o seguinte: a gente quer o torque, né? O torque resultante num sistema é igual à taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Qual que é nosso momento angular aqui nesse caso aqui? É esse cara aqui de cima. Então a gente vai ter que derivar esse cara, tá? Ele só está na forma de vetor, tá? Mas ó, o procedimento é muito parecido com o que a gente estava fazendo antes. Então o torque resultante vai ser o seguinte: vai ser d de t de 2 seno de t em i mais 3t em j. 3t em j. Vamos derivar isso aqui então? Então o torque resultante vai ser o seguinte: aqui o 2 vai repetir porque ele é uma constante, derivada do seno é cosseno, então vai ser 2 cosseno de t em i, separando o i, né, porque a gente faz a derivada das componentes separado, mais 3j, beleza? Então esse aqui é a nossa funçãozinha do torque resultante. E ele pede o torque resultante no tempo π sobre 2 segundos. Então se a gente tem que o torque resultante é isso aqui, ele quer no tempo π sobre 2, é só jogar π sobre 2 aqui, né? Só jogar nessa funçãozinha aqui que a gente descobriu. Então, o torque resultante vai ser o seguinte: 2 vezes cosseno de π sobre 2, né? π sobre 2 em i, mais 3j. Pessoal, aqui vai ser o cosseno de π sobre 2, que é a mesma coisa que o cosseno de 90, tá? Cosseno de 90 é zero, então o cosseno de 2π, de π sobre 2, que é a mesma coisa que o cosseno de 90, vai zerar isso aqui. Então esse cara aqui no i vai sumir, então só vai ficar o j ali. Então torque resultante vai ser 3j. Vamos colocar aqui Newton metro, né? Que é a unidadezinha para torque. Beleza? Então, só para recapitular, essa partezinha aqui do i sumiu porque cosseno de π sobre 2 é zero. Aí isso aqui zera tudo, aí o i some ali, daí só fica 3j. Isso aqui é uma aplicação, como eu comentei no comecinho, que é a segunda lei de Newton para rotação, que o torque resultante num sistema é igual à taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Então, pessoal, como eu tinha mencionado no começo do vídeo, eu não queria só derivar funções. Tipo, a gente ia ter uma função, ia derivar e ia encontrar uma outra função. Eu queria exemplos práticos, exemplos físicos de derivadas. E eu peguei aqui os casos da mecânica. Existem derivadas nas outras partes da física, existem, na verdade, em várias partes da física aparecem derivadas, aparece circuito elétrico, termodinâmica, eletromagnetismo, mas eu trouxe aqui da mecânica, que são as primeiras coisinhas que a gente vê. Beleza? Então eu estava revendo meu vídeo, quis fazer derivadas também, só que com aplicações físicas, beleza? Obrigado aí, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.